Olá, bom dia, bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Bom dia, tudo bom? Olá, olá, bom dia. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Vamos lá, pessoal. Vamos aquecendo aí. Vocês já devem estar aquecidos com outra aula, mas vamos aquecendo a nossa. Bom, então, bom dia novamente. Bom, vocês viram que eu demorei um pouco muito para postar a aula da semana passada. Na semana passada nós estivemos na semana acadêmica de Química. Então, é, é, me envolvi totalmente na semana, tudo ficou atrasado. Sei que tem algumas coisas que estão até aqui anotadas que eu deveria ter postado para vocês e não postei, mas fiquem tranquilos. Essa semana eu já coloco tudo em ordem, tá? Então só para dar uma satisfação aí para vocês. Bom, a aula de hoje está prevista, né? De novo, naquele ritmo um pouco mais frenético que o normal, está prevista para a gente falar sobre cálculo
cálculos químicos, cálculos estequiométricos, né? E aí, eu tenho um costume, nesse estilo, né, de assunto, principalmente que envolve cálculos, de falar que não adianta eu ficar falando aqui para vocês assim, aqui se calcula assim, aqui se calcula assado, aqui você tem que encontrar tal informação e aplicar aqui. Porque daí fica muito abstrato, e quando vai para a prática a gente fica, tá, e agora? Como é que eu começo? De onde eu parto? Né? Então, a aula de hoje é basicamente composta de exercícios, tá? Ah, mas a gente não vai ver conteúdo antes? A gente vai explorar o que tiver de conteúdo dentro dos exercícios, tá? Por que isso? Porque a gente precisa ver como é que essas informações são resgatadas, né? Da onde elas são resgatadas e como é que eu uso, né? Por exemplo, a gente vai usar hoje algumas informações da tabela periódica, mas onde elas estão, né? E o que eu efetivamente preciso utilizar? Talvez para algumas informações sejam mais diretas, para outros não, mas é aquilo que eu falo. O mais importante não claro, a matemática é importante, né? Mas não estou dizendo que não seja. Mas mais importante para nós aqui hoje é entender o princípio químico. É muito comum a gente ouvir o pessoal falar assim, mas se eu fizer por outro caminho dá certo. O valor que a gente chega é o mesmo, mas faz sentido aquele raciocínio matemático, né? Aquele raciocínio matemático por trás do conceito químico? Faz sentido? Se fizer sentido, ótimo. Agora, às vezes o valor é o mesmo, mas o significado é totalmente diferente, sabe? Eu vou multiplicar esse por esse, dividir não sei o quê. Não é simplesmente, não é simplesmente o compilado de contas, né? O que importa para nós é entender efetivamente o que a gente está calculando, tá? Então a gente vai começar, talvez mais para aquecer, mas de novo, eu nunca vou presumir que vocês sabem tudo, nem que vocês não sabem nada. Então eu vou presumir que a gente está partindo de uma disciplina, né, num entorno ali de outro contexto. E claro, se vocês falarem, isso não ficou claro, eu volto, tá? E se vocês falarem que tá beleza, a gente pula e manda bala. Então não tem problema, mas eu preciso realmente desse feedback, né, para saber até onde a gente vai. Eu propus ali nesses 5 tópicos da aula, dois exercícios para cada tópico. A ideia é tentar fazer pelo menos um de cada tópico, tá? Se der tempo a gente faz mais de um, reforça outro. E se não der tempo, fica naquele estilo, aberto para vocês tentarem fazer e tirarem as dúvidas, tá? Então, pelo menos um de cada abordagem a gente vai fazer, tá? Se não der tempo de terminar em aula, eu termino gravando e disponibilizo, tá? Bom, primeira coisa, então, vamos lá. A gente vai falar de massa molar e quantidade de substância. Massa molar, para quem não lembra, né, é uma relação de massa, né? Então, quantos gramas tem em um mol, tá? Isso é diferente de massa molecular, tá? São conceitos que se misturam muito facilmente, tá? Molar é a massa contida naquele número gigantesco, né? 602 vezes 10 a 23. Opa, vamos fazer bonitinho. Vezes 10 a 23, tá? Então, qual a massa molar de, sei lá, grãos de arroz? Então, tem que ter 602 vezes 10 a 23 grãos de arroz para saber a massa daquilo. Tá? Dá para ter massa molar de tudo. Só que, claro, a gente fala de massa molar de substâncias químicas porque são na escala nanométrica, né? Ou na escala de Angstrom, por exemplo. E aí a gente precisa de uma quantidade muito grande para ter uma massa efetivamente, né? Então a gente só usa essas grandezas aí maiores para esse tipo de situação. A gente não usa para o dia a dia, né? Então tem que lembrar sempre, né, que a gente está transpondo isso para a parte química. E massa molecular é a massa contida em uma molécula, tá? Por isso que a massa molar é gramas por mol e a massa molecular é em unidades de massa atômica. Não é unidade de massa molecular? Não, unidades de massa atômica, porque a gente vai calcular a massa de cada átomo e vai transpor para a molécula.
Massa molecular a gente usa pouco, tá? A gente usa pouco e para situações específicas. A gente vai calcular aqui mais massas molares. A gente está trabalhando com situações mais reais. Então eu vou preparar uma reação, vou fazer um experimento, vou fazer um cálculo de rendimento, etc, etc, etc. Então a gente vai trabalhar mais com massa molar. Simbologia de massa molar. O correto é esse aqui, é um M maiúsculo. Vocês vão ver várias outras, dois M's maiúsculos, um M maiúsculo, outro minúsculo. Vocês vão ver um monte de variação, tá? Mas o correto, né, atualmente pelo menos, é esse aqui, é um M maiúsculo sozinho, tá? E quantidade de substância. Tá? O que é quantidade de substância? Quantidade de substância é o famoso mol, tá? Quantos mols, né, tem nessa quantidade de açúcar? Quantos mols tem nessa quantidade de sal? Quantos mols tem nessa quantidade de iodeto de potássio? Por aí vai. Tá? É importante. Há muito tempo se chamava quantidade de matéria. Tá? Teve-se uma atualização, hoje chama-se quantidade de substância. Vocês vão ver muita troca também, tá? O pessoal costuma não confundir, às vezes nem sabe que mudou. Então vocês vão ver que tem essas duas nomenclaturas em uso, quantidade de substância e quantidade de matéria. Mas o atual, o mais recente, é a quantidade de substância. Tá? É importante também. Mol e mols. Tá? Mol é o símbolo da unidade. Então é igual quilograma, é igual metro, tá? Esse é o símbolo. E o símbolo não muda, tá? Você fala lá em 2 kg, ou 5 kg, ou 1 kg, é o mesmo símbolo, tá? Você não põe um S na frente, tá? Então não muda. Agora, você vai escrever, você coloca 1 kg, 2 kg, né? Mesma coisa. Você vai escrever, você escreve 1 mol, 2 mol na escrita da unidade, mas a escrita por extenso é 1 mol, 2 mols. Tá? O mol é o mais confuso de todos porque a escrita é igual à unidade. Tá? Os outros não, né? A escrita é um símbolo resumido e a unidade é um símbolo resumido e a escrita é mais extenso, né? Então dá para diferenciar com facilidade. Tá? Só para vocês não confundirem aí onde está escrito uma coisa ou outra. Beleza? Bom, vamos lá então. Vamos tentar fazer um desses aqui. Deixa eu dar um zoom aí, senão vocês não vão enxergar. Professor, essa massa molar é a molaridade ou não? Não, molaridade, aí é um outro ponto. Quer ver? Deixa eu só adiantar aqui para vocês. Ó. A gente vai fazer um de cálculo de concentração. Então, assim, deixa eu reduzir. Vou colocar aqui para baixo. Ó, massa molar em gramas por mol. Essa molaridade, que na verdade a gente vai ver que o nome molaridade, o nome oficial também já mudou, apesar de a gente usar muito molaridade, é a concentração. Ó, se vocês estiverem ouvindo, está passando o carro do ovo aqui, tá? Concentração em mol por litro. Então, mol por litro. Então, quer dizer, eu consigo transpor tudo isso, mas a relação de grandeza aqui é uma unidade de massa pela quantidade de substância, aqui é a quantidade de substância num determinado espaço, tá? Então dá para fazer uma relação direta, né? Tenho mol aqui, posso intercambiar aí as unidades, mas são grandezas diferentes. Sim? Sim, é que eu me confundi porque a simbologia de molaridade também não é um M maiúsculo? Então, isso. Uhum. É por Então, isso, é por isso que eu fiz relação. É por isso que o pessoal costuma fazer isso aqui, ó. Colocar para massa molar assim, sabe? 2 M's. Ah, Não tá certo, mas simplifica, tá? Então o pessoal costuma fazer, mas na verdade, essa molaridade que o pessoal chamava antes e costuma usar ainda muito hoje, o certo, o nome a rigor,
é concentração em quantidade de substância. Por que foi mudado, né? Por que foi tirado esse nome molaridade? Porque existe uma outra unidade que chama molalidade, né? Que é quilograma, né? Por quilograma, aqui por massa. Então é molaridade e molalidade. Aí pensa, imagina você está falando de concentração e começa molaridade e molalidade. Tipo, daqui a pouco você não sabe mais de que você está falando, né? Então a ideia é trocar para que uma fique bem distinta da outra. Mas sim, é comum essas mesmas representações. Por isso que tem que... e você tem toda a razão de falar que confunde, porque confunde mesmo, tá? Por isso que o ideal é sempre colocar muito explícito em qual contexto você está falando. E quem vai resumir isso para nós, se você não tiver contexto ou tiver só que usar símbolo, vai ser a unidade. Quer dizer, grama por mol é massa molar, mol por litro é a concentração em quantidade de substância ou a molaridade. Mas fica tranquilo, confunde mesmo se não tiver o contexto envolvido, tá? Beleza. Beleza? Tranquilo. Então tá bom. Deixa eu deixar um pouquinho de espaço aqui, ó, deixa... Isso, beleza. Bom, então vamos tentar dar uma brincada aí com um deles aqui. Bom, ele pede para a gente calcular a massa molar da sacarose e dá para nós aqui a fórmula da sacarose, tá? Primeira coisa tem que analisar a molécula para ver qual é a composição dela, tá? Opa, se escrever certo ajuda, né? H22, O11. Vamos sempre recordar, essa aqui é a fórmula molecular. Eu não tenho como arrancar átomos daqui, tá? Se eu arrancar átomos daqui, significa que eu vou ter que modificar a molécula. Deixou de ser sacarose. Então eu tenho que ver o que aconteceu. Uma reação, uma oxidação, uma degradação, uma combustão. O que aconteceu? Então, essa é a quantidade. Ah, professor, mas se eu estiver falando de uma reação química, que a gente vai ver daqui a pouco, né, estequiometria, então eu tenho que colocar um coeficiente na frente, eu posso pôr um 3. Beleza, mas é 3 vezes tudo isso. Tá? Então, a molécula em si, uma molécula, é composta por essa quantidade de átomos. Um mol de moléculas é um mol dessa quantidade de átomos. Então, essa proporção nunca vai mudar, tá? Para a molécula de sacarose. E aí, o que a gente precisa? Massa molar, olha lá, gramas por mol da sacarose. Então, eu preciso ver para cada átomo qual é a massa molar de cada um deles. Então, C12... Nem vou deixar essa representação mais assim. Vamos extrair a informação. São 12 carbonos, 22 hidrogênios e 11 oxigênios. Percebam, né? Não tem como simplificar esses índices. Mas mesmo que tivesse, sacarose é uma macromolécula, tá? Por ser uma macromolécula, uma molécula complexa. Não sei se enquadraria exatamente em macromolécula, mas ela é uma molécula complexa. Ou seja, ela tem múltiplas funcionalidades. Então, mesmo que desse para simplificar, eu não ia colocar C1H2O1, por exemplo, se eu conseguisse, né, usar múltiplos aqui. Porque tem muita informação associada, tá? Então, eu geralmente deixo ela na forma mais explícita possível. Beleza. Tá, então eu preciso da massa molar de cada um dos átomos envolvidos. Onde eu vou achar isso? Na tabela periódica. Não sei qual é a fonte que vocês usam, eu vou recomendar aqui para vocês a tabela periódica da Sociedade Brasileira de Química, né, que é uma tabela periódica a mais confiável, né, nacionalmente falando. Eles têm os dados, né, da IUPAC, então é a tabela aí oficial, digamos assim, é gratuita, tá? Como que você procura? Vai lá por tabela periódica SBQ, clica no primeiro link, download da tabela periódica dos elementos SBQ, ele vai pedir para você concordar lá, como tudo que você concorda nas instalações lá, você concorda também. E ele já vai te dar a tabela, ele já vai baixar a tabela, na verdade, né? Então você baixa a tabela, aí você faz lá, você usa o arquivo, você imprime, enfim, faz como você achar melhor, usa no celular e tal, tá? Então essa aqui é a tabela. Ela é bem simplificada, tá? Então ó, vocês vão observar aqui o que ela tem. Número atômico, símbolo, nome e peso atômico. É só isso de informação. Para o basicão é mais que suficiente.
Ah, professor, mas eu preciso do dado de eletronegatividade. Aí a gente precisa explorar, né, procurar uma outra fonte aí com mais detalhes, mas tem várias fontes aí, tem um site que é tabela periódica mesmo, e ele é muito confiável, né? Ele tem as fontes confiáveis, então a gente pode usar lá, tá? Então, a gente vai tirar as informações daqui. Aí vocês vêm sempre com a pergunta, professor, quantas casas depois da vírgula? Vai fazer a conta? Usa todas, arredonda só no final, tá? Porque isso aqui que eles têm é o número de algarismos significativos atuais. Então, quer dizer, eles conseguem determinar as massas com essa precisão, tá? Ou no caso, o peso atômico, né? Com essa precisão aqui. Depois do final, você arredonda para o número de algarismos significativos que se tem no exercício, por exemplo, tá? Então, vamos lá. 12 vezes o do carbono é quanto? Vamos no carbono. 12,011, né? Então, 12,011. Aí a pergunta é, professor, mas lá na tabela está escrito assim, ó, 12,011, peso atômico. Não é de um átomo? É de um átomo. E aí existe uma conversão, tá? Então, claro, não vou retomar tudo isso, né? Mas existe uma conversão de que a unidade de massa atômica ela tem o mesmo valor numérico quando multiplicado pelo número de mols, tá? Então, quer dizer, lá quando o Avogadro propôs a constante e tal, existe uma relação direta de que essa quantidade de átomos produz essa quantidade de moléculas, então o valor numérico é o mesmo, tá? Então, aqui a gente transpõe o valor da tabela periódica, que seria unidades de massa atômica, para essa quantidade em gramas por mol. Tá? Não precisa pôr unidade aqui, porque a gente vai pôr no final. É só para mostrar para vocês que aqui não é unidade de massa atômica. Tá? E aí, a gente vai achar um valor aqui de massa, né? De massa molar para o carbono. A gente vai fazer isso para cada um deles, tá? Vocês vão perceber, não sei se vai dar tempo, né, no nosso curto convívio em espaço de tempo, que a parte de conta eu vou deixando aberto, porque daí quando você pega a calculadora, vai lá e faz, tá? Importante para nós aqui é o conceito. Então, 1,008 e 11 vezes o oxigênio, 15,999. Ok? Temos aí os três valores, soma os três valores e a gente tem a massa molar da sacarose em gramas por mol. Tem duas formas de representar, tá? Não sei se vocês estão acostumados ou não, mas é gramas por mol ou... deixa eu colocar aqui. Gramas por mol ou gramas mol menos 1. Em rigor científico, essa segunda aqui é correta, mas para nós aqui, não faz. Tá? Para vocês se sentirem mais confortáveis. Só para, né, eu imagino que vocês já tenham, né, trombado com essa representação, mas para quem nunca viu, é a mesma coisa, né, entre aspas, né? Claro, nunca. Se fosse a mesma coisa, era do mesmo jeito, né? Então não é a mesma coisa, mas significa aqui para nós a mesma coisa, tá? Beleza, né? Só para a gente aquecer um pouco aqui, tem que vem algumas informações aí aparecendo, né? Mas vou deixar indicado esse segundo para a gente efetivamente ir discutindo algumas outras coisas dos outros exercícios. Nesse caso aqui, quando a gente fala do nitrato de cálcio, ó, perceba, eu não tenho mais a fórmula molecular. Então, o que eu preciso? Desenhar a fórmula molecular. Vocês já devem ter visto, tá? O exercício de desenhar a fórmula molecular. Não sei se viram agora, se já viram antes. Mas, basicamente, o que a gente precisa? Saber quem é o nitrato. Como é que eu sei? Por tabelas. Dá uma googada lá, quem que é o nitrato. Só cuida, tá, gente? Eu sei que a maioria das informações vocês vão googar e procurar. Pelo menos procurem mais de um site, porque se vocês usam o primeira informação às vezes está incorreta, vocês vão reproduzindo aquilo. Confere, tá? Vai em várias informações e cuida dessas várias para não ser as 4 primeiras, porque geralmente as 4 primeiras uma copiou da outra.
tá? Então vai lá, dá uma variada, explore a segunda página do Google, né? Dá aquela viajadinha lá nas páginas. Por quê? A gente não está em época presencial, então nem todo mundo tem acesso ao livro, né? Eu sei que vocês têm aí uma versão, mas se não tiver como acessar no momento e tal, procura pelo menos numa variedade maior, né, de fontes. Onde Wikipédia. Então, Wikipédia tem a sua confiabilidade, né? Mas tem que tomar muito cuidado, porque qualquer um pode mudar, né? Sabe o que eu vi esses dias? Gente que estava mudando de sacanagem. Não sei qual é a confiabilidade da informação que eu li e também não sei até que ponto se pode mudar, né, nesse critério sem verificação. Mas mesmo assim, Professor, diga. é assim, o Wikipedia, ele tem um grande problema que o que está escrito nem sempre é verdade, mas as fontes que estão lá sempre são confiáveis, porque a pessoa acaba colocando a fonte de artigo, de livro. A recomendação é, entra no Wikipedia e pegue as fontes do Wikipedia, não o texto do Wikipedia. Perfeito, ótimo, ótimo. Realmente, perfeito, porque é até aquele ponto, né? Acho que a gente consegue verificar, se a fonte não existir, a gente já tem ali um fator de desconfiança, né? Então, pelo menos você vai na fonte direta e tem um argumento, né? Perfeito, ótimo. Acho que esse é o melhor caminho, né? Entra lá e procura a fonte original. Não sei se vocês conhecem, tem uma revista científica chamada Química Nova. Tá? Você já deve ter passado por algum artigo dela, né? Todo professor usa, né? Por quê? Porque ela é chamada livre acesso, né? Ela é uma revista aberta. Então você não precisa pagar, não precisa assinar, não precisa nada. Você acessa a Química Nova, você tem acesso a todos os artigos publicados. E ali tem muita... Claro, se é um artigo publicado numa revista que é chamada de revista indexada, você tem fontes confiáveis. Então você pode explorar muito por lá. E essa sua colocação é perfeita. Vai na fonte, nunca no que foi derivado dela, porque às vezes pode ter sido uma coisa. A história, quem conta um conto aumenta um ponto, né? A história vai sempre tendo aí algumas variações. Perfeito, ótimo, isso mesmo. É que assim, professor, no Brasil, o Wikipedia é muito mal traduzido, bagunçado. Se você for olhar mais ao inglês, ao americano, eles confiam bastante no Wikipedia como referência, né? Sim, como referência, para você não referenciar ele, mas como pegar a fonte de referência. Você vai ler um artigo, você vai no Wikipedia e pega as referências que estão no Wikipedia. Muitas coisas estão escritas lá, de artigo científico. Aí, que nem você falou, tem esses sites que são open source, como o SciHub e tudo mais, são... A Wikipedia, ele meio que dá uma referência para você. Esse aqui é o título do artigo ou do livro que eu quero. Vai nesses outros sites e começa a buscar. Que legal. Eu faço isso direto. Eu acabo pegando algumas coisas bem interessantes. O bom é que indo na fonte, né, igual você falou, o SciHub, inclusive, né, dá acesso às fontes que não são abertas, né, então isso é bom. Não sabia que em outros países existia essa confiabilidade, porque, querendo ou não, a gente tem um preconceito. Isso mesmo, Bruno, essa aí. A Química Nova.sbq. Recomendo totalmente, tá, gente? Uma revista super famosa na área da química aí. Quem quiser acessar, vale a pena. A maioria dos artigos é em língua portuguesa, inclusive. Então, vale a pena lá, é super tranquilo de conduzir. Agora, essa questão é interessante, porque eu não sabia que em outros países a confiabilidade era tão grande. A gente tem aí uma variação, né, de preconceito e utilidade da Wikipedia para nós. Agora, para ser uma fonte desse jeito, o que a gente teria que ter era uma forma de barrar, né, essas alterações aí indiscriminadas. Né? Talvez a gente tornaria uma fonte útil, até porque ela é livre, né? Então ela realmente salva muito. Imagina, a gente tem alguma informação histórica, a gente quer conferir, a gente vai no Wikipedia, a gente não vai, né, numa fonte de artigo, não. A gente primeiro procura lá e depois a gente vai explorando. Bacana, bacana, bom saber. Agradeço a informação. Vou dar uma olhada depois aí no histórico da Wikipedia. Não conheço muito, para falar a verdade. Olha lá. O nitrato de cálcio é composto pelos dois íons, né, que compõem esse sal, nitrato e cálcio. Vocês vão lá e procuram lá quais são esses íons. Vocês vão ver depois, a gente vai trabalhar com outro exercício de cálculo. Professor, como é que eu sei que é o 2+, não é o 3+, não sei o que. Tem uma forma de representar qual íon especificamente eu estou falando. Isso aqui vai se ligar ao conteúdo de ligações químicas. Vai se ligar ao conteúdo de ligações não, né? Mas vai se associar ao conteúdo de ligações químicas, tá? Então, o que o conteúdo de ligações químicas vai falar pra gente?
Tá? Vocês já perceberam que eu sou bem espaçoso, né? Então nunca tem espaço suficiente para eu escrever. Vai mostrar para nós que se eu tenho uma carga negativa e duas cargas positivas, eu preciso de mais uma carga negativa para balancear. Então, ó, mais um NO3-. Quer dizer, eu tenho duas cargas negativas, uma carga positiva. E, consequentemente, eu formo, então, o CaNO3,2, que é o nitrato de cálcio. Tá? Então, quer dizer, eu tenho dois nitratos e um cálcio para formar o sal neutro nitrato de cálcio. Tá? Mas, de novo, né? A forma de calcular é a mesma. Tudo que está fora, né, aqui, por exemplo, eu tenho um cálcio, tenho 2 nitratos e tenho 6 oxigênios, porque cada íon nitrato tem 3, então eu tenho 6 oxigênios. Tá? E aqui o cálcio está fora, não precisa multiplicar por nada. Beleza? Demos uma aquecida aí com cálculo. Vou deixar esse segundo aqui para vocês. Tá? Ele é o inverso. Tá? Calcular a quantidade de substância na massa de glicose. Então, você vai fazer o contrário. Você vai pegar essa massa aqui que a gente calculou, né? Na verdade, molar, né? Então, você vai fazer essa massa para ver quantos mols você tem dentro dessa massa aqui. E aí você descobre, então, o inverso. Tá? Tudo bem aqui? Ficou algo em aberto? Querem retomar alguma coisa? Algo não ficou claro? Não ficou claro aquela última parte ali, professor, que o professor explicou o terceiro exercício. Eu não entendi o Aonde? que é para fazer. Calcula a quantidade de Ah, substância. aqui, tá. É, Aqui vocês vão calcular quantos mols, né, você tem nessa massa aqui de glicose. Então, quer dizer, você tem a glicose. Essa glicose, né, você calculando, você tem uma massa molar. Então, você já vai achar a massa molar. Foi o que a gente fez lá em cima. Só que agora, você vai pegar essa massa, que é em gramas por mol, e vai fazer uma relação. Regra de 3. Eu tenho na glicose a massa molar da glicose em 1 mol. E nessa massa que eu pedi 5,380 gramas, quantos mols? E aí eu descubro quantos mols eu tenho de glicose dentro dessa massa. Sim? entendi. Eu só tinha confundido por causa do termo quantidade de Ah, substância. sim, não Mas tem problema. agora que você explicou faz sentido. Não, tranquilo. E assim, vocês vão fazer algumas trocas, isso é normal, tá? Vai ver que a quantidade de substância, vai falar menor quantidade de matéria e tal, normal. Não quero que vocês mudem a ideia de uma hora para outra. Eu só quero deixar que existe esse termo para que vocês depois falem, ah, mas eu nunca vi esse termo. Então, pelo menos, ele já existiu. Depois vocês vão usando, sedimentando, tá? Mas não tem problema. Mais alguma dúvida, pessoal? Aqui ficou algo em aberto aí que vocês queiram esclarecer? Não? Bom, vamos explorar um pouquinho a questão de concentração. Já vou deixar isso aqui bem lá para baixo, porque vocês já viram que espaço é necessário, né? Então, isso. Ó, não sei se vocês já tiveram aula experimental, se vocês têm aula experimental. Vocês têm nessa disciplina, inclusive, né? É verdade. Então, vocês já trabalharam com preparação de solução, tá? Então, aqui fica sendo mais talvez uma revisão de cálculo, né? Mas é importante aí que a gente veja alguns aspectos, já que a gente está falando de cálculo, né? Para preparar uma solução, diversos cuidados devem ser observados, desde os dados referentes aos reagentes até a vidraria utilizada no procedimento. Sobre essa técnica, responda, ele vai pedir. E em qual vidraria que a gente prepara a solução? É no Erlenmeyer? Solução de concentração conhecida, não. A gente pode preparar a solução de concentração aproximada num Erlenmeyer, pode até preparar, ou uma solução onde a gente não tem uma concentração determinada, então ela é saturada, por exemplo, aí tudo bem. Quando eu quero uma concentração exata,
Qual é a habilidade? Aí você tem que fazer uma titulação usando... A titulação, na verdade, é uma conferência da concentração, né? Então, o que a gente faz assim? Geralmente assim, ó. Balão volumétrico ali? Oi? Um balão Um volumétrico. balão volumétrico, tá? Então, o que a gente faz? A gente faz o preparo, né? O preparo da solução, e o preparo é num balão volumétrico. Só que aquela coisa, né? A gente sempre tem que lembrar que o que a gente faz? A gente vai pesar. Então vamos falar uma solução clássica, hidróxido de sódio. Acho que vocês devem ter feito essa. Vai fazer solução de hidróxido de sódio? Abriu o hidróxido de sódio, ele já pegou a umidade do ar. Ah, mas eu fui super rápido. Mas o seu rápido é diferente do rápido do seu colega. Você vai preparar, você tem que transferir tudo aquilo para dentro do balão. Ah, mas o meu, eu passei água em tudo, mas ficou lá um cristalzinho. O outro não ficou. Então tem todas essas nuances. É o tratamento humano de preparo de solução. Vou preparar no balão volumétrico. Depois de preparar, eu vou conferir, né? Eu preparo e depois eu confiro através do procedimento de titulação, tá? Então, eu uso a titulação justamente para saber, tá? Então agora já está pronto, agora não vai mudar. Agora, como é que ficou exatamente? Eu descubro se ficou perto do que eu queria, se ficou longe do que eu queria, tá? Então, duas técnicas que estão associadas, né? Cada uma com o seu objetivo. E o preparo num balão. Claro, estou falando de concentrações conhecidas. Se eu quero falar, faz um pouco de sal em água aí para mim, só para eu deixar alguma coisa de molho. Aí faz um Erlenmeyer mesmo, não precisa usar um balão, tá? O balão tem uma calibração ali, é analítica, né? Então a gente não precisa usar ele para tudo, tá? Mas beleza, essa é a ideia. Então vamos preparar uma solução. E o que a gente vai fazer aqui, ó? Desejo preparar 250 ml de uma solução. Então, ó, se eu quero preparar 250, olha a precisão, tem 2 zeros depois da vírgula, então é bem alta, né? 250 ml de uma solução quer dizer que eu vou preparar num balão volumétrico de 250 mililitros. Professor, mas eu não tenho um balão de 250 mililitros, então eu vou preparar num balão maior e vou provavelmente usar metade, tá? Então, tem que cuidar para esse tipo de coisa, porque, por exemplo, às vezes a gente fala, eu não tenho um de 250, mas eu tenho um de 100, então eu vou preparar 3 de 100. Cada vez que você faz um procedimento, ele se associa a um erro. Então, quer dizer, se eu fizer 3 vezes, eu tenho 3 erros associados. Então eu tenho que evitar, eu tenho que tentar fazer o mínimo de vezes possível para ter o menor número de erro, né, numérico ali, de cálculo, enfim, de procedimental, para a preparação. Beleza. Vou preparar essa quantidade de uma solução 0,100 ou 0,1, né, mol por litro. Qual a massa de hidróxido de sódio eu devo utilizar considerando a pureza de 100%? Então, quer dizer, o que ele quer dizer com isso? Eu vou fazer uma solução de hidróxido de sódio. E ele está considerando que ele é 100%. O que significa ser 100%? Pensa lá, ó. Água da torneira. Água da torneira é só água? Não é só água, né? Tem os minerais, tem lá o cloro do tratamento, tem algumas impurezas que podem vir do resquício do tratamento e tal. Então ela não é 100%. Ela tem uma pureza alta, mas ela não é 100%. O hidróxido de sódio, no frasco, vocês devem ter observado, a pureza dele não é 100%. Geralmente pode até ter 99%, tá? 98%, vai depender, né? Mas nunca é 100%. Então, aqui ele está considerando para a gente fazer esse cálculo. Depois, no segundo tópico, a gente vai falar de pureza. Olha lá. O que ele quer saber, então? Quanto de hidróxido de sódio eu preciso para preparar esse volume aqui de solução nessa concentração? Então, a primeira coisa é, vamos calcular a massa molar dessa substância. Se vocês não sabem por onde começar, gente, e é super normal não saber por onde começar, para falar, meu Deus, e agora eu transformo esse, eu mudo esse aqui. Começa pela massa molar. Sempre vai usar a massa molar, tá? Então, pode ser que não seja o caminho mais fácil, mas às vezes é bom para começar o raciocínio, porque a gente fica às vezes travado. Fala, tá, o que eu faço com esse monte de dado aqui?
Massa molar do hidróxido de sódio. Então, vou fazer a mesma coisa que a gente está fazendo até agora. Ó. Separo. Vou lá na tabela. Localizo. Sódio, 22,990. Oxigênio, a gente já tinha feito no outro, 15,999. Hidrogênio, quanto está lá? 1,008. Quanto dá isso, gente? Vocês têm aí? Uma continha aí para me dar um help, please. R$39.997. 39.997. Muito obrigado. Gramas por mol. Tá? Então, a massa molar do hidróxido de sódio é essa. Ah, professor, que sem graça, né? Tava tão acostumado a pôr o 40 lá. Ah, agora a gente trabalha com os dados da tabela. Então, a gente perde um pouquinho do arredondamento bonitinho. Tá? Mas fica tranquilo. Não vai, o conceito em si não muda, não. Beleza, tirei esse dado. Não é isso que eu quero. Só achei a informação de massa molar. Ele quer saber quanto que eu preciso de hidróxido de sódio para fazer essa solução. Então, vai lá. Eu tenho essa quantidade aqui, ó. Olha só, vamos trabalhar com essa informação. Eu preciso preparar uma solução nessa concentração aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer? 39.997 gramas é 1 mol de hidróxido de sódio. Se eu quiser preparar exatamente isso, então eu vou precisar de 0,100 mol em 1 litro. Né? Ah, professor, não é 1 litro, mas vamos pensar por aqui por enquanto. Para isso aqui, eu vou precisar de 0,100 mol em 1 litro. Tá? É a mesma coisa, eu só estou abrindo a unidade. Né? Então, isso aqui tem o mesmo significado. Então, quer dizer, em 0,100 mol, eu tenho X. X vale quanto? Bom, é só passar uma casa decimal, né? 3,9997 gramas. Só que agora eu estou aumentando, né, a precisão. Eu estou usando aqui, eu estou com 3 casas, aqui 3 casas. Então aqui eu já estou extrapolando, eu não tenho essa quantidade de algarismos. Então, aqui eu já posso arredondar e assumir o erro. Tá? 4 gramas. Beleza, eu preciso de 4 gramas de hidróxido de sódio. Né? Qual que é o significado disso aqui? Que eu preciso de 4 gramas para preparar 1 litro de uma solução com concentração 0,100 mol por litro. Que é essa aqui, ó. Tá? 1 litro dessa solução, 0,100 mol por litro. Pergunto, eu preciso preparar 1 litro? Não, ó. Eu pedi 250 mililitros. Tá? Então, o que eu faço? Ó, falei que eu não consigo lidar com espaço. Ó. Nunca vai ter espaço. O que eu faço? Se... Né, agora eu vou passar para cá, para depois, quando vocês forem ler, não se perder. Eu preciso de 4 gramas para preparar 1 litro. Para preparar 250 mililitros, eu preciso de Y. Só que estão em unidades diferentes, né? Então, o ideal é eu fazer o quê? Colocar todo mundo na mesma unidade. 1000 mililitros, né? Olha lá, eu fiz 1/4, né? Então, 1/4 de volume e 1/4 da massa. Y é igual a 1 grama. Então, para preparar 250 mililitros, eu vou usar 1 grama.
Observação importantíssima. Eu não mudei a concentração, eu só mudei a quantidade. 1 grama em 250, não 2.500, né? 1 grama em 250 mililitros me dá uma concentração de 0,100 mol por litro. 4 gramas em 1.000 mililitros me dá uma concentração de 0,100 mol por litro. 2 gramas em 500 mililitros me dá uma concentração de 0,100 mol por litro. Tá? A concentração não muda. O que muda é a quantidade que eu tenho naquele volume. Tá? Então, se eu tirar uma alíquota, peguei uma gota dessa solução. Essa gota mudou a concentração? Não, a gota tem a mesma concentração. Só que eu peguei uma quantidade ali de dentro. Então, se eu precisar da quantidade, é uma coisa. Se eu precisar da concentração, é a mesma da solução. Tá? Bom, deixa eu diminuir o zoom para a gente ver o exercício inteiro aqui, como ficou. Ó. Ficou claro? Não ficou? Para mim tá tranquilo. Tudo tranquilo? Então, beleza. Eu vou deixar um stand-by para o B, para a gente abraçar essas outras aqui que são importantes também hoje, tá? Mas só dar uma dica aqui para vocês. O B pede, considerando a pureza de 93%, qual massa de hidróxido de sódio deve ser utilizada? Observe o seguinte, ó. Se é 93%, significa que 93% é hidróxido de sódio e 7% é outra coisa. Pensa lá, pensa no ouro, né? Pureza do ouro. Ah, ouro, tantos quilates, então tanta pureza. 93% é hidróxido de sódio, 7% é outra coisa. Eu preciso usar uma massa maior que 1 grama ou menor que 1 grama? Se é para obter a mesma concentração de 100%, terá que usar mais. Tem que usar mais, perfeito. Tá? Se eu quero usar a mesma se eu quero ter a mesma concentração final que eu estava falando aqui, eu preciso compensar, né? Porque aqui eu estou considerando que tudo é hidróxido de sódio, só que agora eu sei que não é tudo que é. Então, quer dizer, é menos, né, daquele sólido, menos é hidróxido de sódio. O que é o resto? Pode ser água, pode ser algum sal da produção do hidróxido de sódio, algum produto de decomposição, qualquer coisa. É outra coisa. Então, se eu só tenho isso de hidróxido de sódio, na verdade, eu tenho que usar mais para compensar. Perfeito, tá? Depois, se der tempo, a gente retorna, mas a ideia é essa. Então, se eu diminuo a pureza, eu tenho que usar mais. Se a pureza for 50%, eu vou ter que usar o dobro, né? Então, a relação então, intuitivamente, eu posso só usar o mesmo cálculo lá e acrescentar 7% a mais? Então, acrescentar o 7% não vai dar... Sabe aquela história do desconto, quando você fala assim que o desconto é 10%, mas se você aumentar 10% do valor final não dá o valor, tipo assim, é 200 reais. Aí você vai dar um desconto de 10%, fica 200 reais menos 20, então vai dar 180. Só que se eu aumentar 10% de 180, dá 198, né? Então eu não posso aumentar do final. Eu tenho que fazer, vou deixar aqui, vou fazer o esquema da conta aqui. Ó, vou deixar aqui do lado para não confundir. 1 grama. E eu vou relacionar isso com 93% e 100%. Esse 1 grama, e aí talvez a relação não seja tão direta assim, mas depois vocês vão digerindo. Esse 1 grama, na verdade, eu estou considerando agora que ele equivale a 93% de pureza. Eu quero saber quanto é 100%. Ah, professor, esse 1 grama não é 100%? No exercício anterior, ele considerou para nós aqui, ó.
considerando uma pureza de 100%. Agora ele falou, considerando uma pureza de 93%. Então ele transformou essa massa que a gente tinha aqui, transformou em 93%. Vai ser Z. Olha que interessante. Não precisa necessariamente tentar achar uma forma de raciocinar aqui para ficar se confundindo. Pensa o seguinte, essa massa, vocês não falaram para mim que vai ter que ser maior para compensar? Se vai ter que ser maior, então a relação de regra de 3 tem que ser essa. Se for invertida, vai dar menor. E aí que eu falo, pode ser que você faça na pressa e fala, deu menos. Aí você para e pensa, ué, não faz sentido? Onde eu errei? Volta. Tá? Por quê? Porque a relação tem que aumentar. Quanto vai aumentar? Não sei quanto dá. Sabe quanto dá aí? Alguém tem? A gente já faz também essa parte. (1,075). Obrigado, Gabriel. 1,075 gramas. Quer dizer, com uma pureza de 93%, eu preciso de 1,075 gramas de hidróxido de sódio para chegar a uma concentração de 0,1 mol por litro. Em 250 mililitros, né? Se for uma outra proporção, eu preciso aumentar para cada uma delas. Tá? Tudo bem? Faz sentido? Faz sentido, sim. O E foi um faz sentido, mas não tanto? É que fica estranha essa relação direta. Eu tentaria refazer toda a conta de novo com Não, tudo bem. Não, 93%. mas é aquilo que eu falo, ó. Se você quiser, por outro raciocínio, pode fazer. Só que tem algumas informações que são imutáveis. Por exemplo, cadê meu pointer aqui? Achei. Essa parte aqui, ó, deixa eu até usar como marca-texto para não mudar o que a gente já escreveu. Essa parte aqui, ela é imutável. Por quê? Porque ela vem do peso atômico. Então não adianta calcular pureza de massa molar. Pureza de massa molar não existe, tá? Massa molar é massa molar. Isso aqui é fixo. Então aqui a gente não tem como mudar. Agora, você quer calcular a pureza diretamente na massa original? Pode calcular. Antes de fazer a transformação, por exemplo, pode fazer. Não tem problema. Eu estou fazendo já com a massa final. Agora, se prefere fazer do começo para 1 litro e tal, tudo bem. Aí vai virar estilo de vocês. Como vocês preferem abraçar a coisa. Só atentem para isso. Tem certas coisas que não podem ter pureza, né? Então, massa molar não tem pureza, tal. Igual falar, o quilograma. O quilograma não tem pureza. O quilograma tem uma definição associada ao sistema internacional e tal. Agora, eu posso falar de densidade, então eu vou fazer um ajuste, né? Então depende de onde eu vou fazer, tá? Mas tudo bem. Onde vocês forem trabalhar e puder ser, como é que fala? Percentual ou proporcional, beleza, tá? Não tem problema nenhum. Tem mais alguma coisa, pessoal? Aqui? Até aqui, pelo menos? Não? Bom, e aí a gente entra com esses cálculos associados às reações, tá? Então a primeira coisa para a gente calcular alguma coisa, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco, ó, calcular quantidade de reagente e produto, que talvez seja a parte mais importante, né, da aula, a gente vai fazer rapidamente uma passada. Eu imagino que vocês já tenham passado por essa parte, mas é sempre bom revisar. Falar de balanceamento de reação, tá? Então, as reações podem vir explicitadas pelas moléculas ou podem vir simplesmente escritas, tá? Por exemplo, depois eu mostro aqui sobre reação de combustão, que já tem algumas coisas associadas. A gente já falou rapidamente, né, em outras aulas, mas aqui é bom que a gente retome. E outra coisa, se eu falar alguma coisa que eu falei, já falei e não falei, por favor me retomem aí, porque a gente facilmente confunde as disciplinas, né, quando o assunto é muito parecido. Então, por favor, aí me interrompam sem receio, tá? Façam o balanceamento da equação, que representa a reação entre o sódio metálico e a água. Então, olha só. O que é sódio metálico e água? Sódio metálico é isso aqui, ó. É o metal com
oxidação zero, né? Então Na zero, teria o zero aqui, eu não preciso representar, não estou fazendo um balanceamento redox, nada disso. E água, tá? Não explicitou, geralmente eu vou usar água no estado líquido. Tá? Ah, mas poderia ser gasoso e tal? Nesses casos aqui, quando a gente tiver algum preciosismo, fica representado na escrita. Formando quem? Formando hidróxido de sódio. Qual é o estado físico? E hidrogênio, gasoso, né? Gás hidrogênio, então hidrogênio gasoso. Hidróxido de sódio formado é o quê? Ele não. Ele fica. Não é líquido, É quase, né? eu esqueci o termo. Aquoso. Aquoso, Isso aí, tá? Então, exatamente. E essa observação é muito importante, ó. Não é líquido, tá? Hidróxido de sódio líquido, a gente pode fundir hidróxido de sódio. Tem como? Tem. Você pega uma fonte de chama, coloca embaixo de uma cápsula de porcelana com hidróxido de sódio, ele fica líquido. Aquilo lá fica mais oxidante que não sei o que pode furar vidro, tá? Então, por exemplo, não é hidróxido de sódio líquido, é hidróxido de sódio aquoso, em solução, tá? Não é estado físico aquoso, mas é uma condição que a gente representa na representação de reação química, que é uma equação química. Então, ó, isso aqui é uma equação química. Isso não é a reação. A reação é o que você faz no laboratório. Tá? Isso aqui é uma equação química. Beleza? Bom, e aí, claro, a gente precisa balancear. Pessoal, eu sei que existem milhões de regras de balanceamento. Eu não decorei nenhuma, tá? Tudo se precisar de regra, eu vou lá e vou consultar, seja oxirredução, seja, enfim, todas as outras lá, né, aquelas que balanceiam meio ácido, meio básico e tudo mais. Mas o mais recomendado para começar é tentativa e erro, tá? Tenta, não deu certo, vamos ver o que dá para fazer, tá? Outra dica, esses sozinhos aqui, ó, H2, Na, deixa para balancear no final. Por quê? Porque eles são usados para corrigir alguns erros. É mais fácil de ajustá-los porque você não compromete ninguém. Por exemplo, se eu vou colocar um 2 aqui por causa do sódio, por exemplo, eu vou multiplicar por 2 o sódio, o oxigênio e o hidrogênio. Aí eu tenho que achar do outro lado um jeito de balancear oxigênio e hidrogênio. Tá? Então, vamos olhar tudo para tentar ajustar só os sozinhos. Se não der, claro, a gente balanceia os outros. Então, ó, sódio tem um em cada lado, oxigênio tem um em cada lado. Hidrogênio tem 2 do lado esquerdo e 3 do lado direito. Então, na verdade, eu precisaria ter 2, eu preciso diminuir. Né? Então, se eu tenho 2 do lado esquerdo, aqui eu tenho 1 que eu vou tentar não mexer, aqui então eu vou multiplicar por meio. Tá? E daí eu tenho meio de H2. Observação super importante, também não lembro se eu já falei para vocês, mas vou ressaltar. Não é meia molécula, tá? Não é o H2 aqui que foi quebrado no meio, tá? Não é isso. É meio mol, tá? Então é 6H2 vezes 10 a 23 dividido por 2, tá? É metade dessa quantidade, tá? É uma proporção. Professor, preciso representar sempre os menores coeficientes estequiométricos? Não, tá? Pode representar, mas também assim como está, não está errado. Por quê? Porque vai depender do que você quer explicitar. O balanceamento está correto. Vou precisar dos menores coeficientes em alguns casos? Vou precisar de... por exemplo, vou falar de constante de equilíbrio. Vou precisar associar sempre a reação? Vou. Então, essa aqui e a de menores coeficientes tem constantes de equilíbrio diferentes. Vou falar de lei de Hess. Preciso associar a reação? Sim, porque isso que vai fazer diferença qual coeficiente está. Mas não tem o mais certo ou mais incerto, incorreto. Tá? Pode representar sim, como pode multiplicar tudo por 2 e ter os menores coeficientes. Tanto faz, só deixa bem claro de qual reação você está falando. Beleza? Então aqui, claro, é uma reação, uma proporção estequiométrica, uma reação, uma equação química balanceada para a formação do hidróxido de sódio aquoso. Então vou só ressaltar aqui, ó, que vocês me colocaram, não é líquido. Tá? É o meio, aquoso.
Para fazer a outra, né, que a gente não vai fazer agora, professor, igual... Então, só reforça. Pode falar, pode falar. É uma mistura de alguma substância, tipo, não é ela pura, no caso? Porque isso. Não, pode falar, vai, pode pergunta. ser, tipo, açúcar e água, ele já se torna aquoso. Isso, Tipo, isso. Se eu ter uma substância, ela pode ser, tipo, semelhante ali, porém, ela é uma substância com... Não sei se é substância. Não, é assim, uma substância, tá ótimo. É isso mesmo. Basicamente assim, ó. Eu vou representar bem de forma simplificada aqui, porque eu não vou lembrar o mecanismo da reação, tá? Hidróxido de sódio. Provavelmente, né, o par de elétrons aqui vai formar, vai ter um equilíbrio lá, H+ ou H- e tal. Não vamos entrar nesse mérito. Isso aqui vai formar isso aqui. Tá? Se eu conseguisse tirar isso no exato momento em que se forma, seria NaOH sólido, né? Seria o sólido. Só que ele se forma na presença de água. Se ele se forma na presença de água, então, na verdade, eu vou ter isso aqui, ó. NaOH mais água. E aí vem um fator super importante, que é o quê? NaOH em água faz o quê? Não sei, vou ter que olhar lá, chamada tabela de solubilidade. Então, o NaOH, o hidróxido de sódio, é uma base muito solúvel. Então, quando eu preparo isso, eu não tenho como ter o sólido separado. Ele vai ser solubilizado. Então, eu vou ter essa mistura e vou denominar como sendo uma mistura de componentes, aquoso. Por isso que todo sistema aquoso precisa de uma concentração. Tá? Isso aqui é o símbolo de concentração. Por isso que todo meio aquoso precisa de concentração. Por quê? Porque eu preparei uma quantidade, né, de soluto numa quantidade de solvente. Agora, quanto? Não sei. Não sei quanto eu adicionei de sódio e de água ali. Se eu souber quanto eu adicionei, eu sei quanto eu tenho de hidróxido de sódio e qual é a concentração final que eu tenho da solução aquosa, né, que se formou. Agora, nesse caso aqui, eu não consigo, então, ter o sólido, porque eu tenho... Então, isso aqui é bem o que você falou, é uma mistura de substâncias, tá? E o líquido? Qual que é a definição de líquido? Líquido, ó, a gente vai talvez falar um pouco na aula de forças intermoleculares, mas basicamente, quando a gente fala de líquido e aquoso, a gente tem essa diferenciação aqui, ó. Vamos começar pelo aquoso. O aquoso é o íon que está envolvido pelo solvente. Quem é o solvente? No caso aqui é a água, né? Então o que que faz? A água vai ter lá o oxigênio que é mais negativo em volta dela, em volta do sódio, desculpa. Ó, cheio de água ali. Tá? Então, isso aqui é solubilização. Aqui é o hidrogênio, porque o hidrogênio é mais positivo. Então, sempre positivo com negativo, né? O hidrogênio vai ficando mais próximo. Tá? Isso aqui é aquoso. Então, isso é uma solução onde a água envolve os íons. Tá? Agora, o líquido, ele vai estar relacionado com as interações que a própria molécula tem entre si. Então, vamos pensar o seguinte, ó. NaOH. NaOH não está sozinho, né, no sólido. Ele está lá como? NaOH, outro NaOH, outro NaOH. Tá? E a gente vai ter que ver quais são as forças que vão unir essas moléculas. Tá? Então, essas forças que vão unir essas moléculas, por exemplo, o NaOH sozinho nunca vai existir, não vai ter uma molécula, você não consegue ter uma molécula. Tem várias moléculas aglomeradas entre si. Como que elas estão? Depende, aí a gente vai ter as possibilidades de, então, por interação de íon, dipolo, dipolo, ligação de hidrogênio, interação por forças de Van der Waals, né, forças de London, tem um monte de possibilidade, que são as chamadas forças intermoleculares.
Tá? Então, essas forças intermoleculares é que vão fazer com que a gente tenha interações nesse arranjo total. E aí, se eu consigo fazer com que essas forças sejam cada vez menos intensas, eu saio do mais organizado, que é o sólido, para o intermediariamente organizado, que é o líquido. Só que aí eu vou olhar cada um dos componentes. Por exemplo, a água já é líquida. Então as ligações de hidrogênio que existem nela já começam a se romper. Então eu tenho uma quantidade de ligações se rompendo e se formando, se rompendo e se formando. E aí ela está na fase líquida. Se eu quero ela na fase sólida, eu organizo, diminuo a temperatura, abaixo a energia, elas se organizam novamente. Para o hidróxido de sódio, a mesma coisa. E aí aqui eu vou conseguir fazer com que ele fique líquido quando eu forneço energia suficiente para que essa interação que os hidróxidos de sódio estão tendo ali originalmente sejam rompidas. E aí começa a ter um grau de liberdade. Só que pensa, eu vou precisar de uma energia muito maior, porque para formar hidróxido de sódio líquido, né, eu preciso romper íon. Romper íon é mais difícil. Vocês viram lá em ligações químicas, né? Ligação iônica é muito forte. Então, para romper essas interações entre íons, não vou romper a ligação, mas vou romper a interação, preciso de muito mais energia. Então, essa é a diferenciação básica, né, entre aquoso e líquido. Mas, se eu não me engano, a gente tem uma aula de forças intermoleculares. A gente consegue explorar isso com mais calma. Mas não sei se deu para entender mais ou menos a ideia. Deu. É que eu estava assimilando sempre, tipo, o problema, acredito que pode ser da maioria, é sempre assimilar a forma física, né? Sim. Tipo, se ela escoa, então é líquido. Então, isso é um problema, né? Sim, não, mas é bom você ter colocado, porque isso é uma associação que a gente faz direta, né? Por exemplo, água líquida. Beleza, água líquida. Água com sal. É um sistema líquido. Só que agora eu estou falando, né? Tem o hidróxido, tem o cloreto de sódio e a água. Então já não é uma substância pura. Então não é líquido, é uma solução aquosa. Tá? Mas é super comum, tá? Fica tranquilo, é super comum de trocar, não tem problema nenhum. Fazer um experimento de derreter a lâmina de barbear para determinar o pH, você vai ver, você vai ter que filtrar ela. Então, lâmina de barbear vocês vão fazer. Eu imagino que seja. Tem uns gases tóxicos. Isso, vocês vão abrir a amostra, né? Uhum. E aí tem que filtrar por quê? Porque sobra metal que não é solúvel, né? Aí você tem que tirar isso do meio. Perfeito. É isso. É bem isso mesmo. Aí você faz uma solução e um sistema heterogêneo. Só que você quer determinar a concentração de, não sei o que vocês vão determinar, deve ser ferro, imagino, na solução. Então você tem que filtrar lá os óxidos que eles não te interessam, né? Perfeito. Essa é a ideia mesmo, tá? É bem isso. Quer dizer, então, que você já tem uma experiência de alguma coisa, alguns exemplos de laboratório é bom que já dá para trazer aqui, ó, para parte teórica. O mercúrio, então, ele seria sólido ou líquido? O mercúrio ele é líquido, né? Ele é o único metal, quer ver, que na temperatura aí tem um nome horrível, chamado temperatura ambiente, tá? Por favor, vão tentando evitar esse nome, porque temperatura ambiente igual aqui e no Alasca é muito diferente. Tá? Então não dá para chamar temperatura ambiente. Sempre explicita, tá? É 25 graus Celsius? É 25 graus Celsius, tudo bem. Tá? Temperatura de 25 graus Celsius no Nordeste não é ambiente, no Sul não é ambiente. Tá? Depende muito do dia, então não existe temperatura ambiente. Tá? É muito comum de falar, o pessoal associa a 25 graus Celsius, mas explicita, tá? Qual temperatura está falando? Tá? Então evita usar esse termo. Mas o mercúrio ele é líquido, tá? Então ele é líquido a essa temperatura. Eu não vou lembrar agora de cabeça o ponto de fusão dele, né? A temperatura de fusão, mas ele vai precisar ser resfriado para se formar sólido. Então a gente vai ter aí nessa faixa, né? Que a gente tem aí de 20 a 30 graus Celsius, tranquilamente ele escoa como um líquido. Então o grau de organização dele ali é menor do que a organização da maioria dos metais. Perfeito? Então tá bom. O outro aqui de balanceamento, tá? Ele vai envolver uma reação chamada de combustão. E aí é importante destacar para vocês, ó, combustão no ar. Toda combustão precisa de oxigênio, senão não ocorre. Vocês já devem ter feito experimento de chama, né? Se você não dá oxigênio suficiente, ela fica alaranjada. E daí se você dá oxigênio suficiente para ela existir, ela fica azulada, né? Então é uma chama de combustão completa. E produtos de combustão completa de moléculas orgânicas, né? Orgânicas e combustão completa, vão produzir gás carbônico e água.
Água aqui, estado gasoso, tá? Ninguém vai queimar carvão para fazer churrasco e ver água pingando, né? Ninguém queima folha de papel e vê água pingando, tá? A temperatura ali é tão alta que a água, estado gasoso, tá? Fase gasosa, né? A gente vai usar esse termo daqui a pouco. Beleza? Combustão incompleta forma o CO, que é o monóxido de carbono, pode formar outros subprodutos, mas isso tem que estar explicitado. Se não tiver, a gente vai usar esse raciocínio aqui, tá? Aí vocês montam a equação para balancear. Bom, e aí a gente chega no quarto bloco, que é calcular a quantidade de reagentes e produtos. A gente vai usar tudo o que a gente viu até agora. Balanceamento de equação, cálculo de massa molar, transformação, para a gente poder calcular, por exemplo, rendimento teórico. Não sei se vocês já ouviram esse nome ou não, mas rendimento teórico é o quê? Vamos supor no mundo ideal que eu estou utilizando 10 gramas do meu reagente. Quanto eu vou obter de produto? Eu vou obter 5 gramas de produto. Beleza, esse é o meu rendimento teórico. Aí eu vou pesar, putz, mas deu 3 gramas, nossa, que pouco. Depende, tá? Tem reação que não converte tudo. Tem reação, e a gente vai falar isso mais lá em parte de termodinâmica, tem reação que chega num ponto onde ela não vai mais espontaneamente. Então, quer dizer, esse é o máximo dela. O rendimento teórico é considerando que tudo ocorre às mil maravilhas com 100%. Rendimento real está associado à termodinâmica, à cinética, ao método que você utilizou, então a rota da reação que você fez. Tá? Então, daí tem uma comparação. Então, a gente vai calcular aqui rendimento teórico. Depois, quando vocês forem para o laboratório, seja agora, ou seja, vocês já tiveram, acho que orgânica, né? Mas vocês têm lá a quantidade produzida, e aí vocês têm um percentual daquilo que é produzido, tá? Então, vamos tentar montar isso aqui. E de novo, tá? Algo ficar em aberto, vocês vão me interrompendo. Determine quantos gramas de água são produzidos na combustão de 1 grama de glicose. Então, a primeira coisa é, o que é a combustão de glicose? Glicose, C6H12O6. Glicose é facilmente encontrada líquida, tá? Então não tem problema nenhum. Vou fazer a combustão. O que eu acabei de comentar com vocês no outro exercício? Combustão, eu preciso essencialmente de oxigênio gasoso, tá? Reação de combustão é uma das reações que não tem equilíbrio, tá? Que também a gente não abordou ainda, mas equilíbrio basicamente é a possibilidade de a gente ter a reação nos dois sentidos, para direita e para esquerda, ou direto e inverso. Desculpe. Que significa? Ela pode ir e voltar. Ela vai para um sentido e vai voltar. Combustão não, né? Você não vê lá nada regenerando depois de queimado. Um pedaço de madeira você queima, você não vê regenerar madeira. Tá? Então a combustão não tem equilíbrio. Ela só se procede para o sentido dos produtos. Combustão de matéria orgânica completa, né? Não está falando nada aqui para nós, então é completa. Produzo gás carbônico e água. Tá? Vai lá, balanceia aí para mim. Que coeficientes vocês têm para mim aí? Pode ser nessa ordem aqui, né? Vocês não precisam escrever a reação de novo. Pode só pôr os coeficientes. Vai ser 3C, né? 3 no C. Qual C? É que lembra, ó, a gente vai ter que pôr sempre... Não, pode falar. Isso que eu ia pedir, como que é sempre após a seta, mas eu não sei qual que é o termo correto. Não, pode ser antes e depois. Na verdade, eu posso balancear em qualquer molécula, né? Eu posso ser tanto antes quanto depois. Mas o mais importante para se destacar eu sempre vou balancear a molécula inteira, tá? Então, por exemplo, quantos CO2, tá? Quantas moléculas de água. Se eu separar, é como se aqui eu tivesse caixinhas, né? Como se eu tivesse, por exemplo, aqui, ó. CO. Então, CO2. Eu tenho que multiplicar essa caixinha. Tá? Eu não posso tirar nem colocar elemento, porque se eu tirar e colocar, eu transformo em outra molécula. Aí descaracteriza, vira outra reação. Tá, professor. Então, eu acho que você tem que analisar. Eu acho não, o certo é você analisar quantas moléculas tem em cada lado.
Aí, por exemplo, carbono, do lado esquerdo, você tem 6 carbonos. Aham. Então, você precisa multiplicar por 6 essa molécula de CO2. Perfeito, porque a única Só que fonte agora de CO2 que eu tenho é essa aqui, né? Então é o único lugar que eu tenho para multiplicar. Perfeito, ótimo raciocínio. Só que. você fica com 12 oxigênios do lado direito. E como é que Isso. você E aí? elimina isso? Ah, Porque no gostei. lado esquerdo você tem só 6, 7, 8. Então vamos lá. Então vamos seguir, vou seguir esse teu raciocínio e vamos tentar montar aqui. Você me propôs que, a partir da observação de que eu tenho 6 carbonos aqui, e eu só tenho este carbono do lado direito, eu tenho que multiplicar isso por 6, certo? Sim, é isso. Beleza. E aí o problema que surgiu foi, o carbono fechou, só que agora eu tenho o quê? 12 oxigênios, né? 12 oxigênios. E desse lado eu tenho 6, 8. Aí eu pergunto, se eu colocar um coeficiente aqui na frente da glicose, o que vai acontecer? Eu vou multiplicar tudo de novo, eu vou multiplicar o carbono, vai perder esse número, vai virar uma cadeia. Multiplica, volta, não acaba nunca. O que eu posso fazer? Olha lá, eu tenho um Colocar oxigênio sozinho. Oi? É isso, eu ia falar. Colocar alguma coisa aí. Isso, porque ele está sozinho. 4. Tudo que eu multiplicar aqui, eu vou conseguir colocar. Que número vocês colocariam? 4, então não? Tem 4? 12. Ó, aqui eu tenho 6, né? Então aqui eu tenho 6 oxigênios. Aqui eu tenho 2, né? Então 2. Se eu colocar 4, vai ficar 8. É isso? Isso. Se eu colocar um 4 aqui, ó, na frente, vai ficar com 8 oxigênios, né? Então não mais 2. Então, ó, 6 com 8, 14. Aqui eu tenho 12. Então vai passar. Quanto que eu coloco então? Esse já está fixo, né? Esse não vai mudar. Quanto que eu coloco para multiplicar o oxigênio? Vai ser um número quebrado. Será? Não sei. Ó, vamos fazer pelo raciocínio contrário, então. Eu já tenho 6, né? Quantos eu preciso para balancear agora desse lado? Quanto falta? Eu preciso de 12. Aqui Falta 6. falta 6. Beleza. Então eu preciso de alguma coisa que me dê 6. Qual o número multiplicado por 2 me dá 6? 3. 3. Então, vou colocar 3 aqui. Tá? Aí se eu for, eu tenho que sempre conferir, porque é aquela coisa. Às vezes eu estou no raciocínio, tem um monte de molécula e tal, mas é bom conferir. Nem sempre dá certo, tem que ver se falhou algum cálculo. Ó, 6 mais 3 vezes 2, 6. Deu 12. Fechou? Fechou. Fechou, só que tem um detalhe. Qual é? Ninguém se atentou ao coitado do você tem oxigênio da 13. água aqui, ó. Isso mesmo. Então, dica número 22. Deixa o oxigênio para o final. Certo? Vamos lá. E é bom fazer isso, sabe por quê? Vocês não se frustrarem futuramente quando forem fazer um balanceamento e falar: ah, mas eu trabalhei meia hora e deu tudo errado. É assim mesmo. Balanceamento de equação é isso. Vai dar tudo errado e você volta lá para o começo. Então vamos lá. A única coisa que a gente tinha aqui era o 6. E isso está beleza. Quem que eu vou balancear agora? É o oxigênio? Então deixa por último. Deixa por último. Agora, eu não quero trabalhar tudo de novo, né? Perfeito. Quem que eu vou agora? O hidrogênio. Hidrogênio. Quantos eu tenho? 12. 12. Aqui, então, para ficar 12, eu preciso multiplicar por 6. 6. Tá? Deixa eu até apagar os embaixo aqui para não confundir a cor. Beleza. Agora sim, vamos balancear todos os oxigênios. Tenho
6 vezes 2 oxigênios mais 6 vezes 1 oxigênio. 12 mais 6. 18. 18 oxigênios. Aqui eu tenho 6 oxigênios mais 2, né? 2 oxigênios. Então eu tenho 8. Então algo precisa ser balanceado. Quem eu vou balancear? A glicose ou o oxigênio gasoso? O gasoso. O gasoso. Então eu vou olhar sempre para cá. Então isso aqui vai ficar fixo, ó. 18 oxigênios. Então 18 menos 6 que eu não vou mexer. 12. 2 vezes oxigênio. Então, ó, que número multiplicado por 2 me dá 12? 6 também. 6 também. Então aqui o meu N é 6. Então 6 oxigênios. Tá balanceada? Acredito que sim, não? Não, vai lá. Confiem nas respostas de vocês. Digam aquele sim categórico ou aquele não categórico também. Agora está. Agora está. Perfeito. Tá? Agora está balanceado. Gente, balanceamento são duas coisas. Primeiro, não se frustrem, tá? Ah, errei, faz de novo. E segundo não tem problema errar. Já tem que ter paciência para fazer balanceamento. As equações vão ficando cada vez mais complexas, tá? Isso é super normal de acontecer, tá? Beleza. E aí o que a gente está observando? Ó, vocês já viram que a gente teve que dedicar um tempo aí para balancear. E beleza, isso é importante. Isso é que vai determinar o valor correto no final, tá? Determine quantos gramas de água são produzidos na combustão de 1 grama de glicose. Então, quem que eu tenho determinado aqui? Vou reescrever aqui para não misturar. Eu vou precisar de 1 grama de glicose. Então, eu tenho C6H12O6 líquido. Ele está falando que eu tenho... Eita. Ele está falando que eu tenho 1 grama. 1 grama de glicose, ele quer saber quantos gramas de água são produzidos. Então eu vou simplificar a reação aqui, ó. Tá? Tem um monte de coisa, só que a reação forma 6 mols de água. Professor, mas eu não poderia desde o começo só simplificar assim? Não poderia, por quê? Porque daí eu não teria como achar o coeficiente de balanceamento. Ah, Milva, desculpa, não vi, eu vi agora o chat, eu estava atento aqui à escrita. Não tem problema escrever no chat, tá perfeito, tá? Pode responder por aqui e a gente vai discutindo. Tá? E se tiver dúvida, pode pôr também. É que eu estava concentrado ali para a gente não trocar os números. Tá? Mas desculpa, não tem problema algum. E aí, o que a gente vai fazer? Eu preciso de 1 grama e ele quer saber quantos gramas de água são produzidos. Pergunto, posso fazer uma regra de 3 direto? Posso fazer uma regra de 3 aqui direto? 1 forma 6, esse tanto forma x, e chego na massa? Não sei, tá meio confuso para mim, professor, porque são unidades diferentes. Isso, e tá confuso, e na verdade acaba sendo proposital. Por quê? Porque não é direto, né? Ó, isso que vocês têm que ficar claro hoje, depois que eu falei para vocês, tem alguns fatores que, se ficarem claros, está tudo bem. Esta molécula é diferente desta molécula. Então eu não posso dizer que 1 grama dessas produz 6 gramas dessas. Tá? Não existe essa relação direta. É uma transformação química, tem outros produtos, tem uma associação direta com o número de mols. Então, qual é o caminho desse exercício aqui? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar essa molécula aqui e vai descobrir em 1 grama quantos mols eu tenho. Tá? A gente fez isso no outro exercício, não fez?
Cadê? Concentração, não foi. No balanceamento. Ou a gente não fez? A gente fez. A gente fez da sacarose, né? Não foi da glicose, tá certo. Então, quantos mols tem? Como é que eu descubro quantos mols? Vamos voltar no cálculo de massa molar. Qual é a massa molar da glicose? Tá? Massa molar da glicose é aproximadamente 180 gramas por mol. Então, isso significa que em 1 mol de glicose, eu tenho 180 gramas. Então, eu tenho 1 grama de glicose. 1 grama de glicose equivale a quantos mols? Vamos pôr outra letra, B. B vale quanto? Alguém faz uma continha rápida aí para mim? 1 divididos por 180. Vai dar 5, 5, 5, um monte, vezes 10 elevado a menos 3. 5, esse monte de 5? É. Tá, 5,55. Vamos arredondar o último para 6. Vezes 10 elevado a menos 3? Isso. Perfeito, obrigado. Vezes 10 a menos 3 mol, tá? Vou arredondar o último, porque o 5 tem aquele de ficar, ou de arredondar, né? Ele é o mais incógnita de todos, então vamos arredondar aqui para nós e a gente garante. 5,56 vezes 10 a menos 3 mol. Então significa que nesta massa aqui, eu tenho 5,56 vezes 10 a menos 3 mols. E aí, a gente vai poder ter essa relação aqui, ó, que 1 mol, por isso que a gente faz balanceamento, 1 mol forma 6 mols. Tá? 1 mol de glicose forma 6 mols de água. A proporção no balanceamento é molar. Então, quer dizer, se eu tenho essa quantidade de mols para a glicose, essa quantidade de mols, sim, é proporcional à quantidade de mols de água formada. É proporcional. Então, quanto que é? Vamos pôr aqui, C. Tá? Quanto vale C? Vamos pôr um pouquinho aqui para o lado. Se 1 mol de glicose forma 6 mols de água, 5,56 vezes 10 a menos 3 forma C. E aí, eu vou achar o valor de C, que vai dar... Quanto é 6 vezes 5,56, por favor? Dá 30 e pouco, né? 33, 34? 33,36. 33,36, obrigado. Vezes 10 a menos 3, o quê? Mol. Ó, a proporção molar, então é por isso, gente, nunca trabalhem com massa. Sempre trabalhem com mol, tá? A maioria dos exercícios vem em massa, por quê? Porque você não vai pegar uma balança de mol, não existe balança de mol, né? Você não vai pegar lá, vou pesar até dar 2,00 mol. Não, você pesa quantos gramas, e aquilo equivale a uma quantidade de mols. Só que a equação química é representada numa proporção de mols. Então, o que vai acontecer? Essa quantidade de mols aqui, tá? É quanto de água é produzido. Opa, mas o que o exercício pediu pra gente? Quantos gramas? Por isso, o nosso primeiro raciocínio lá da aula de hoje, massa molar. Porque a partir do momento que eu sei qual é a proporção em mol, eu posso voltar e achar quantos gramas de água eu tenho. Como é que eu acho quantos gramas de água eu tenho? Através da massa molar da água. Massa molar da água é em torno de 18, né? Então, massa molar da água é algo em torno de 18 gramas por mol. 18 gramas por mol, então quer dizer que em 18 gramas tem 1 mol.
essa quantidade de mols aqui, ó, 33,36 vezes 10 a menos 3, tem quantos gramas? E aí a gente vai achar nessa última relação. Pessoal, 640. Opa, já tem? Ótimo. Quanto que dá? 600,48. 600,48 sem potência. Sem potência. Sem potência. Então, isso aqui, 600,48 gramas de água. Obrigado. Gramas de água. Ou seja, eu transformei, percebam, ó, 1 grama produziu 600 gramas. É uma relação direta? 1 para 6? Não. Tá? Pode ser 1 para 600. Mas por quê? Porque coincidentemente, porque a gente tem aqui, ó, uma massa molar semelhante, né? A massa molar da glicose e da água tem o mesmo número numa potência diferente. Agora, percebam que não existe uma relação direta entre massas. Existe uma relação direta entre mols. Então, desculpem. Aquilo que eu falei para vocês. Atentem sempre que o numérico é consequência. O importante é o raciocínio químico. O que eu estou calculando? Quantos mols? Só corrigindo, eu não tinha usado vezes 10 na menos 3. Ele só acrescenta o zero na frente ali, então. Fica 0, 600, 6 mil e... Não. Tira a vírgula do 48 e acrescenta um zero. 0, esse número. 0,600. Isso. Então, peraí. Vou pôr de novo aqui. É que eu tinha feito direto. Não tem problema. 0,648. Então, 605, isso, por exemplo. Arredondando. Beleza, ó. Também não é uma proporção de 1 para 6, né? É uma proporção de quê? Para 0... quanto era no começo? 1 para 0,6. Não tem uma proporção direta, né? Então, quer dizer, para 1 para 0,6, talvez. Por quê? De novo, né? A mesma consideração. Porque a massa molar tem o mesmo valor inicial. 18, né? Aqui 180, aqui 18. Então, só muda a potência de 10. Mas não tem uma relação que eu possa tirar direto em massa. Se a massa molar for diferente, tá? O que acontece? Muda tudo, né? Então, se a massa molar for diferente, não tem nenhuma relação aparente nas respostas que eu chego, tá? Então, o importante é calcular sempre a partir da relação de mols. Nunca fazer o cálculo através da massa. Aquilo vale o discurso que eu fiz lá no começo. Ah, professor, mas em massa dá muito parecido, porque é coincidência, tá? Igual aqui é coincidência, dá 18 e 180, vai dar parecido. Agora, se não for, não vai dar parecido, não tem relação química nenhuma entre um e outro, tá? Parece simples quando a gente fala, quanto de massa tem de um e de outro. Mas vocês perceberam, né, o trampo que dá? É fazer balanceamento, é fazer a conta e tal. Então, dica número 300. Quando vai fazer reação desse tipo, ou cálculo desse tipo, tira um tempo para se concentrar, tá? Porque é muito fácil se perder, é muito fácil mudar. E outra, por isso que é interessante quando for preparar a aula experimental, conversem com os colegas. Vocês chegaram ao mesmo valor? Deu isso? Que às vezes a gente vai na onda do exercício, a gente está tão acostumado e esquece de detalhes, tá? Vou deixar esse último aqui para vocês. Só uma dica, ó. Laboratório, gente. Oi? Não faça isso no laboratório com a professora Márcia, que ela desconta tudo. Viu, ó. Vou falar para Márcia que vocês saíram da aula hoje ali já falando, já com um conselho a mais. Não, mas tá ótimo. Mas assim, gente, é que na verdade, a gente pega muito no pé de vocês, que é a questão de cálculo estequiométrico e tal, mas isso pode associar um risco também, né? Vocês podem, por exemplo, sem querer fazer uma solução mais concentrada, consequentemente mais corrosiva, vocês podem adicionar uma quantidade ali que aquela quantidade de água não comporta e transformar o processo com liberação de calor muito alto, então tem riscos, tá? Então por isso que o cálculo é importante, por isso que a preparação da aula experimental é importante. Aqui no óxido de ferro, é um óxido de ferro 3, tá? Não sei se deu tempo de vocês verem isso com detalhes, mas a dica é, né? Todo óxido é o oxigênio iônico, né? Então vocês vão pesquisar quem é o oxigênio iônico, né? Qual é o número de oxidação. O ferro 3+, é isso aqui, ó, tá? Por que ferro 3? Né? Porque tem vários números de oxidação. Poderia ser ferro 2, ele seria isso aqui, ó, tá? Então vai mudar a fórmula molecular do óxido, né? do óxido que
que precisa ser balanceado na reação. E daí muda tudo, tá? Só para deixar claro aqui para vocês. Essa parte de reagentes limitantes em excesso, eu vou deixar para vocês um material bem descritivo de como que faz passo a passo para ver se vocês se fica claro ou não, mas claro, dá para retomar sempre que vocês acharem necessário, tá? Dúvidas? Eu sei que é muita informação na aula de hoje, tá? Mas refaçam a coisa, façam a digestão, assistam a aula, mas ficou alguma coisa em aberto até então que vocês tenham detectado? Acredito que não. Essa última aí só vai ter que fazer o balanceamento iônico também? Não, pode fazer direto, tá? Quando vocês chegarem no óxido de ferro, vocês vão fazer a molécula e aí vocês podem montar direto a equação que não precisa. Se fosse de oxirredução, aí a gente deixaria explícito. Mas nesse caso aqui, como o princípio é só fazer cálculo estequiométrico, daí é mais simples. Tá. Tem uma tabela no livro também que ele fala de oxidação e redução, ele tem também. Isso, e daí vocês vão ver, por exemplo, que a maioria dos metais tem uma variedade imensa, né, de número de oxidação. Então vocês podem fazer, se quiser se montar, você faz lá o ferro, então vai oxidar ou vai reduzir? Então o oxigênio faz o quê? Aí você montaria a equação super balanceada. Também, se vocês já tiverem familiaridade com isso, ótimo. Mas nesse caso não precisa, ele vai bem direto, tá? Mas de novo, gente, aquilo que eu falei, não se preocupem com conceitos além disso. Se quiserem utilizar, não tem problema nenhum, tá? Beleza? Oi, diga, pergunte. Existe ferro mais um? Não que eu conheça, tá? Eu não vou te falar não existe, porque, assim, eu já trabalhei com ferro 2 e é bem mais estranho, sabe? Ferro 3 é ferro oxidado, né? Tranquilo, a gente mexe diariamente. No laboratório eu já mexi com ferro 2 e é muito estranho, assim, o composto, ele não vem sozinho, né? Ele vem com um monte de ligante em volta e tal. Então pode ser que exista ferro 1. Nunca mexi, nunca tive conhecimento, mas não vou dizer que não, porque acho que deve ser até um bom catalisador. Tá? Eu vou tentar, talvez, ver se eu acho essa informação. Não sei onde que eu posso procurar, mas eu vou dar uma olhada. Nunca vi, mas alguém da inorgânica deve saber. Então, eu pergunto lá, tá? No laboratório a gente fez uma cagadinha no cálculo, assim. Com ferro 1? E a gente colocou lá ferro mais um, professora, não existe isso. Professora, mas tá ali, ó, não existe, ou ele é estável 0, ou é mais 2, ou é mais 3. Então, mais um, eu acho que se existir alguém que trabalha muito especificamente, sabe, eu acho que a maioria nunca ouviu falar. Mas boa pergunta, porque também pode ser que hoje em dia a gente tenha necessidade e alguém conseguiu, só que claro, é uma situação assim, se ele existir, ele é super instável, então ele vai ter que ser produzido em atmosfera sem oxigênio e tal, para ser usado na hora, né? Mas vou atrás, vou ver. Mas é bem isso, é ferro 0, mais 2 ou mais 3. Esse é o padrãozão, né? 99% aí das situações. Beleza? Beleza. Então tá bom. Pessoal, oi, diga, pergunte, pode falar. Eu sempre já pedi pra Janine, mas eu sempre perco. Aonde que eu acho o drive da química? Eu não sei onde fica. Qual drive? Eu tenho o drive dos materiais, das aulas, disso que você... Eu coloco tudo no Siga direto. Eu não sei... eu coloco na página... sabe lá... É que na verdade a disciplina de vocês está relacionada com as datas certas. Eu estou colocando nas datas que a gente está usando o material das aulas. Eu coloco a aula gravada, o PDF do que a gente fez, e quando eu tenho, eu coloco uma lista de exercício extra lá para vocês fazerem. Mas se não achar, me avisa. Ah lá, ó. Pronto, tem um link aqui. Milva colocou para nós. O Everton também colocou para nós. Ótimo. Tem um drive ali então, tá? Beleza. Eu não... Gente, obrigado pelo drive. Porque no meu Siga... Não aparece? O meu Siga eu tenho os experimentos. Só os experimentos. Você olhou lá na data, que ele tá bem para baixo. Bem pra baixo. Isso, eu não tô colocando no conteúdo, eu tô colocando nas datas de aula só, porque lá no começo eu não sei o que vocês tiveram de aula, nem como foi feita a chamada, então eu não tô complementando nada lá. Eu tô deixando só nas datas que a gente tá tendo. Ah, tá bom. Tá? Veja se acha. Se não achar, me avisa, me manda um e-mail, me manda um Telegram, qualquer coisa, que eu procuro, tá bom? Achei. Achou? Ótimo, beleza, então, tranquilo, tá? Mas de qualquer forma, imagina, de qualquer forma, olhem se abre normal, tá, gente? Às vezes pode ser que eu coloque, acho que abriu e não abriu, tá?
A Janine mandou. Tá bom, beleza. Tá? Mas qualquer coisa, gente, qualquer dúvida nesse sentido, me avisem. Qualquer coisa eu pergunto para a professora Janine também. A gente conversa, repassa para vocês, não tem problema nenhum. Tá? Pessoal, eu vou deixar então de novo, né, tudo isso aqui. Deixa eu só tirar o compartilhamento. Eu vejo se vocês precisarem falar algo. Eu vou deixar lá para vocês, tá? E se quiserem mais alguma coisa, eu vou complementar essa parte que a gente não conseguiu contemplar aí com um passo a passo, para vocês verem reagente limitante e excesso, tá? É importante, nós não vamos usar com muita frequência aqui, mas vocês usam muito no experimental e usam nas outras áreas de química também, tá? Pessoal, então, se nenhuma dúvida mais, muito obrigado, uma boa semana para vocês, fiquem à vontade aí para me procurar. Já avisei no começo, mas aviso novamente, semana passada nós estávamos na semana acadêmica, então eu deixei muita coisa atrasada. Essa semana eu coloco tudo em dia lá, os materiais que eu tinha prometido. De qualquer forma, se eu esquecer algo, por favor, não fiquem com vergonha de me perguntar, não tem problema nenhum, tá bom? Então é isso, muito obrigado e boa semana. Obrigado igualmente. Obrigado, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Valeu, gente, até. Tchau, professor. Tchau, até Boa mais. semana. Obrigado, igualmente.